pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula de cálculo 1. Hoje nós vamos falar sobre função, mais especificamente sobre definição de função, domínio, contradomínio, imagem e representação de uma função. Sejam dois conjuntos A e B não vazios, uma função de A a B é uma relação que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. A gente usa essa notação aqui dizendo que y é igual a f de x, ou f de x é igual a y. O conjunto A é chamado de conjunto de partida. Esse conjunto de partida, mais adiante a gente vai definir, é o domínio da função. E o conjunto B é o conjunto de chegada. Mais adiante a gente vai definir que o conjunto de chegada é o contradomínio. Bom, vamos ver alguns exemplos então. Vamos imaginar que uma empresa revendedora de máquinas agrícolas possui 4 modelos diferentes de tratores: T1, T2, T3 e T4. O preço à vista a ser pago pelo comprador é dado em função do trator escolhido. Então, a gente tem, nesse caso, um modelo de função. Vamos ver 3 possibilidades, então. Possibilidade 1 diz que cada trator tem um valor específico. O T1 custa 100 mil, o T2 custa 110, o trator 3, 120 e o trator 4, 150. É uma função porque cada elemento do conjunto M está relacionado com um único elemento do conjunto P. Segunda possibilidade. Agora o trator 1 e o trator 2 custam 100 mil. Os dois têm o mesmo preço. E o trator 3 custa 120 mil e o trator 4, 110 mil. Continua sendo uma função, porque cada elemento do conjunto M tem um único representante no conjunto P. O fato de ter sobrado aqui um elemento no conjunto P, ou seja, nenhum trator custa 150 mil, não tem problema. Continua sendo uma função. E a terceira possibilidade, nós temos todos os 4 tratores custando 100 mil. Todos têm o mesmo preço. Continua sendo função, porque todos os elementos do conjunto M têm um único correspondente no conjunto P. Vamos ver o que não pode acontecer, ou seja, alguns contra-exemplos de função. Aqui nessa relação, não é uma função, porque o trator 1 tem um preço, o trator 2 tem outro preço, o trator 3 outro, e o trator 4 não tem preço. Então, existe um elemento no conjunto M que não se relaciona a nenhum elemento do conjunto P. Então, não é função. Aqui, nessa exemplificação, nós temos 2 preços para o trator 1. Então, o trator 1 custa 100 mil e custa 110 mil ao mesmo tempo. Não é função, porque existe um elemento no conjunto de partida, né, no conjunto M, que se relaciona com 2 elementos do conjunto P, ou seja, mais de um elemento do conjunto P, o que fere a definição de função. Bom, então agora eu vou dar alguns exemplos e a gente vai determinar se a relação representa uma função ou não. Então, aqui eu tenho 2 conjuntos A e B, elementos do conjunto A, 1, 2 e 3, elementos do conjunto B, A, B, C, D e E. E os elementos do conjunto A se relacionam com o conjunto B pela F. É uma função, porque cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Então, aqui a gente pode dizer que a f de 1 é igual a f de 2 é igual a B e a f de 3 é igual a C. Aqui, nós também temos uma função, porque cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Então, o f de M é igual a M, o f de 5 é igual a 0 e o f de N é igual a 1. Nesse exemplo C, nós não temos uma função, porque existe um elemento no conjunto A, a saber, o elemento 3, que não tem nenhum correspondente no conjunto B.
Então, não existe relação do 3 com o elemento de B. E aqui, no exemplo 4, também não temos uma função, porque o elemento B do conjunto A tem 2 correspondentes no conjunto B. Então, não é função. Voltando então à definição de função, sejam 2 conjuntos A e B, e F uma função de A e B, o conjunto A, que a gente até então tinha chamado de conjunto de partida, agora a gente denomina domínio da F. E o conjunto B é chamado de contradomínio da F. Os elementos do conjunto B que foram relacionados na função F formam o conjunto imagem da função F. Então, aqui nós temos a notação. O domínio é indicado por D de F, o contradomínio vai ser indicado por CD de F e a imagem indicada por IM de F. Então, aqui nós temos então a representação da função. Todos esses elementos do conjunto A vão fazer parte do domínio da F e todos esses elementos do conjunto B vão fazer parte do contradomínio da F, mas apenas esses elementos que receberam a flecha lá do conjunto de partida é que vão fazer parte do conjunto imagem da F. Só esses que têm correspondentes lá do conjunto A é que formam o conjunto imagem, certo? Então, voltando àqueles nossos exemplos. Agora eu quero determinar conjunto imagem, contradomínio e o domínio. Então, como a gente tinha falado anteriormente, a f de 1 é igual a f de 2 é igual a B, e a f de 3 é igual a C. Um conjunto, o domínio, é formado pelo conjunto 1, 2 e 3. O contradomínio é formado por todos esses elementos aqui, A, B, C, D e E, todos os elementos do conjunto B. E a imagem é formada pelos elementos A, B e C. Esse aqui é o conjunto imagem. Certo? Letra B. Nós temos aqui que a f de m é igual a m, a f de 5 é igual a 0 e a f de n também é igual a 0. Então, quem é o nosso domínio? É o conjunto formado por m, 5 e n. E o contradomínio é o conjunto formado por m e 0. E o conjunto imagem é igual, nesse caso, ao contradomínio, formado por m e 0. Esse exemplo C agora, o que está acontecendo aqui? A f de 3 é igual a 12, a f de D é igual a menos 1, a f de 2 é igual a raiz de 2 e a f de 1 é igual a menos 1. Então, quem é o domínio? O domínio é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e D. O contradomínio é o conjunto formado pelos elementos menos 1, raiz de 2, 12. E a imagem é igual ao contradomínio. É o conjunto formado pelos elementos menos 1, raiz de 2 e 12. Bom, uma função pode ser representada por várias formas, tá? A primeira delas é o diagrama de flechas, que é o que a gente está vendo até agora, né? Então, aqui fica representado que f é a nossa função, que relaciona os elementos do conjunto A ao conjunto B. Conjunto A, que é o conjunto de partida, é o nosso domínio. Conjunto B, o conjunto de chegada, é o contradomínio. E os elementos que têm a flechinha fazem parte do conjunto imagem da F. A gente pode representar também através de uma tabela. Então, nessa tabela aqui, na primeira linha, nós temos os elementos do domínio. E na segunda linha, nós temos os correspondentes, ou seja, as imagens de cada elemento do domínio. Tá? Então, o 1 está relacionado com o 2, o 2 está relacionado com o 3 e o 3 está relacionado com o 4. Ou podemos dizer que f de 1 é igual a 2, a f de 2 é igual a 3 e a f de 3 é igual a 4. Certo? Ou a gente pode também representar por pares ordenados. Função f é o conjunto dos 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Quando a gente fala de pares ordenados, é porque a ordem que os elementos aparecem é importante. A ordem que os elementos do par aparecem é importante. Então, sempre o primeiro elemento vai ser composto por elementos do domínio da função.
E o segundo elemento do par ordenado é a imagem da função. Certo? Então, os primeiros é o domínio da função e o segundo, os elementos da imagem da função. A gente também pode ter uma representação cartesiana. Tá? Nessa função aqui, nós temos como domínio um conjunto formado por 1, 2 e 3, e eles estão relacionados com esses elementos do contradomínio, 2, 3 e 4. Então, o 1 está relacionado com 2, por isso que essa bolinha está aqui. O 2 está relacionado com o 3, por isso que essa bolinha está aqui. E o 3 está relacionado com o 4, por isso que essa bolinha está aqui. Bom, pessoal, então com isso a gente termina a aula de hoje. Nessa aula estudamos definição de função, domínio, contradomínio, imagem e representação de função. Até a próxima!